nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, vamos começar nosso estudo de Sagrada Escritura 3, onde falaremos dos evangelhos sinóticos, e do corpo joaneu. Os evangelhos sinóticos serão os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, que nós vamos ver no decorrer do curso, e mais o evangelho de João, as cartas de João e o seu livro do Apocalipse, que compõem, assim, o corpo joaneu. Então, para nós iniciarmos esse nosso bate-papo, nós precisamos começar com uma pergunta e daí sair com duas compreensões que podemos ter. Então, em uma primeira compreensão, nós podemos ver a nova e definitiva etapa da história sagrada estabelecida por Jesus Cristo, ela substitui e leva à sua plenitude a revelação e as realidades que nós vimos no Antigo Testamento. Nós podemos confirmar isso quando podemos ver a aliança como Novo Testamento. Então, no esquema que eu montei, nós podemos ver que começa no paraíso, com a promessa ao primeiro homem, à primeira mulher, ao primeiro convite, Deus se revela ao homem e à mulher, e ele vai falar que eu porei ódio entre ti, a mulher, entre a tua descendência e a dela, porque eles não cumpriram com aquele sim. Eles deram um sim, mas não foi um sim com compromisso, com responsabilidade, não formou aliança. Lógico que não forma aliança, não gera missão. Então, essa aliança vai acontecer só a partir de Gênesis 17, quando Deus aparece a Abraão, que tinha já 99 anos, conforme nos diz Gênesis 17, e o Senhor apareceu e lhe disse: eu sou Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e seja íntegro. Eu quero fazer uma aliança contigo, Abraão, e multiplicarei o infinito da tua descendência. Você será o pai de uma multidão de povos. Então, Abraão aceitou, Abraão fez compromisso, teve responsabilidade, a aliança foi formada e assim começa a surgir o povo. E essa aliança foi passando de geração em geração. Nós podemos ver em Gênesis 26, depois em Gênesis 28, que ela será renovada com Isaac e Jacó. Então, podemos ver com Isaac foi ao encontro de Abimeleque, que era rei dos filisteus. E nisso, o Senhor lhe apareceu e disse-lhe: Isaac, não desças ao Egito. Fica na terra que eu te indico. Habita nela, porque eu estou contigo. Eu te abençoarei, porque é a ti e a tua posteridade que darei toda esta terra e cumprirei o juramento. Da mesma forma, em Gênesis 28, fala a Jacó: eu sou o Senhor Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaque. Darei a ti, Jacó, a tua descendência, a terra em que está deitado. Tua posteridade será numerosa, e todas as famílias da terra serão benditas em ti e em tua posteridade. Estou contigo para te guardar onde quer que fores. Então, essa aliança, ela vai continuando. Não foi cumprida na promessa do paraíso, mas Abraão disse sim, Isaac, Jacó continua, e ela vai ser selada, de certa maneira, no livro do Êxodo 24, no encontro desse Deus que se revela a Moisés. Deus diz a Moisés: sobe para o Senhor com Arão, Nadab e Abiú, e 70 anciãos de Israel, e prostrai-vos à distância. Só Moisés se aproximará do Senhor, e não os outros, e o povo não subirá com ele. Então, essa aliança que era viva no Antigo Testamento, ela se torna nova e eterna para todos nós com o Novo Testamento, ou vai ser assim um novo pacto que nós podemos ser referenciados nos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, que são os sinóticos, e confirmado também na primeira carta de Coríntios por São Paulo. Então, podemos ler só o trechinho de Mateus 26, 28, que vai dizer: porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado por muitos homens em remissão dos pecados. Então, a gente vê Jesus selar essa aliança, que é para nós, hoje, nós estamos continuando essa história.
Deus se revela a cada um de nós, faz uma proposta e nós damos uma resposta. Se essa resposta tiver compromisso, responsabilidade, nós formamos uma aliança, por isso nos tornamos discípulos e missionários em anunciar o reino. Então, esta foi uma primeira compreensão do que é o Novo Testamento. Agora vamos ver, assim, o que é uma segunda compreensão. Porque desde o século II, e é cada vez mais frequente, né, a palavra Novo Testamento. Então, aqui é uma coleção de livros inspirados por Deus, que vai conter a revelação plena e definitiva de Jesus Cristo. Então, chegamos à plenitude dos tempos. As revelações que estamos no Antigo Testamento vão acontecendo de tempos em tempos até que ela se torna plena. Deus se faz a eterna e definitiva aliança para a nossa salvação. E aí podemos perguntar ainda nesta introdução, quais são os livros do Novo Testamento, né? A gente pode ver que no Novo Testamento nós temos 27 livros escritos da segunda metade do século I. Nós vamos ver que Jesus viveu e morreu, ressuscitou aproximadamente no ano 33, e os escritos começaram a aparecer depois, 20, 30, 40, 50 anos depois. Então, era apenas uma pregação oral, que um ia passando para o outro, alguns grupinhos, os grupos aliados a Mateus, aliados a Lucas, aliados a Marcos, e tinham outros grupos também que iam anotando, fazendo anotações, e depois os evangelistas irão escrever com o tempo. Então, esses evangelhos, esses 27 livros, eles vão se dividir em 3 grupos, que chamamos históricos, didáticos e proféticos. Os históricos são os evangelhos, vai contar vida, paixão, morte, ressurreição de Jesus, e os Atos dos Apóstolos, que vai apresentar para nós o nascimento da igreja. Nós temos as cartas paulinas, nós temos as cartas católicas, de Tiago, as 3 de João, nós temos a carta de Pedro, de Judas, e essas cartas também estão colaborando no início das comunidades, são didáticas. E nós temos os livros proféticos, um livro profético no Novo Testamento, que é o Apocalipse de São João, apenas um livro. Então, Jesus, ele cumpre as promessas dos patriarcas e profetas da Antiga Aliança, que era lá do Antigo Testamento, como nós vimos. Então, o Antigo Testamento, ele é promessa para o Novo Testamento, ou profecia para o Novo Testamento, e o Novo Testamento, ele é o cumprimento do Antigo Testamento. Então, nós temos assim, por que esse Novo Testamento ele é tão nobre para nós? Porque ele é tão elevado? Qual é a dignidade do Novo Testamento? Então, o Novo Testamento ele deve ser lido com respeito e com veneração que exigem a sua origem divina. Ele é de Deus, ele é todo inspirado, e a sua finalidade de salvação, assim nos atesta a Dei Verbum, um documento do Vaticano II, uma Constituição. Então, o Novo Testamento, ele contém a Boa Nova, isto é, o Evangelho de Jesus Cristo, conforme nos coloca o evangelista Marcos, logo no primeiro versículo do seu Evangelho. Princípio da Boa Nova de Jesus Cristo, Filho de Deus, conforme está escrito no profeta Isaías. Então, assim, a gente vê sendo ratificado todos esses acontecimentos e essa história. E chegamos a um outro ponto. Qual será para nós o conteúdo doutrinal do Novo Testamento? Então, o Antigo Testamento, nós já vimos que ele dá testemunho de Cristo anunciando a sua vinda. Então, ele é toda uma preparação ao que virá, que vai se confirmar. Nós podemos ver isso nos livros históricos, nos livros proféticos, nos livros sapienciais, que são profecias de Cristo, é uma preparação. Então, tudo isso nós vamos ver na história deuteronomista. O povo vai para o exílio, o povo volta do exílio, e tudo isso vai acontecendo em paralelo a todos esses acontecimentos. Nós temos as profecias, temos os profetas, temos a sabedoria dos livros sapienciais. Então, os evangelhos, eles se referem com autoridade divina à vida de Jesus Cristo. Suas ações, suas palavras, a sua morte redentora e a sua ressurreição gloriosa. Então, em Cristo, todos somos libertados do pecado, da morte e do poder do demônio. Então, em Cristo, vivemos na liberdade, na glória dos filhos de Deus,
conforme nos atesta Paulo, quando escreve aos Romanos, que diz: com esperança de ser também ele libertado, ele quem o mundo, o universo, o cativeiro da corrupção, para participar da gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Então, é um evangelho, é uma boa nova que é dada a todos. Então, esses são os primeiros livros que temos, que são os evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. 3 desses são sinóticos e João escrito à parte. Foi escrito mais ou menos no ano 100. Depois temos também nesse conteúdo doutrinal o livro dos Atos dos Apóstolos. O livro dos Atos dos Apóstolos, ele vai nos relatar a vinda do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Então, sob a ação do Espírito Santo, nós vamos acompanhar e assistir à primeira expansão da igreja entre judeus e gentios. Depois temos ainda um terceiro corpo, que são as cartas dos apóstolos, que vai nos ensinar como temos de viver a fé cristã nas circunstâncias, na nossa vida, na nossa realidade. São as cartas paulinas, os escritos de João, Pedro, Tiago e São Judas Tadeu. Então, o Apocalipse, que é um livro já mais tardio, quer dizer, ele foi escrito até antes do Evangelho de João, mas consola nas tribulações e nos leva a gente para outro patamar, para outro caminho. Então, este aspecto consolador vai unir o caráter profético, também fazer uma outra pergunta: quando se escreveram os livros do Novo Testamento? Então, Jesus Cristo, é importante a gente ter isso em mente, ele não mandou os apóstolos escrever, ele não pediu para ninguém escrever, mas disse para pregar. E depois ensinai a todas as nações. Ele não falou: ide e escrevei a todas as nações, mas batizai-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinai-as a observar tudo o que eu vos prescrevi, pois eu estarei convosco até os dias, até o final dos tempos. Então, o Espírito Santo ensinava, o Espírito Santo fortalecia os apóstolos nesta missão. Então, era uma tarefa literária que durou meio século, aproximadamente desde o ano 50 e vai até o ano 100. Eu vou mostrar a vocês agora um quadro da relação dos livros do Novo Testamento, que podemos compreender um pouco isso. Então, nesse quadro, nós temos uma coluna que é a data de composição, o escrito canônico, o autor e o lugar da redação aproximado. Então, nós podemos ver, ter certeza, já falamos isso, que Jesus morreu no ano 30, 33, da era cristã. E aí nós temos o primeiro escrito a aparecer, não foi o Evangelho, mas foi a carta de São Paulo aos Tessalonicenses, escrita em Corinto. Então, foi escrito aproximadamente entre os anos 51 e 52. Aí tivemos, entre os anos 50 e 55, um primitivo evangelho aramaico de Mateus, mas que se perdeu. Até hoje, ninguém tem prova se realmente há autores que são a favor da existência, há autores que são contra a existência. Então, é só para vocês saberem, mas isso não tem comprovação. Então, depois veio Tiago, carta de São Paulo aos Gálatas, Coríntios 1 e 2, carta de Paulo aos Romanos, até que vai aparecer o primeiro evangelho escrito por Marcos, aproximadamente no ano 60, aproximadamente 30 anos após a morte de Cristo. Então, era muita tradição oral, muitos escritos em pergaminhos, em papiros, que foram chegando até ser compilado no famoso Evangelho de Marcos, que provavelmente foi escrito em Roma. Depois voltamos a São Paulo com várias cartas, até chegarmos ao Evangelho de Lucas, por volta do ano 62. Lucas vai escrever para o povo judaico, que vivia já na língua helênica, vivia no grecismo. Os evangelhos vão ser escritos em grego. Depois vamos ter o Atos dos Apóstolos, também escrito por Lucas, que vai falar do início da igreja. Teremos as cartas de Pedro, voltamos às cartas de Paulo, depois aos Hebreus e Timóteo, até que chegamos próximo ao ano 70 e vamos ver os escritos de Mateus. Então, a gente vê como foi escrito bem depois os evangelhos sinóticos de Marcos, Lucas e Mateus, nessa ordem. Depois temos a carta de Judas, temos o Apocalipse de São João na ilha de Patmos, temos a primeira, segunda e terceira carta de João, que veremos mais à frente, e, por fim, por volta do ano 100, nós temos, dizem que foi em Éfeso, né? Temos, enfim, o Evangelho de João,
que é um evangelho mais mítico, é um evangelho muito utilizado assim por todos nós, né? Mas ele tem mais envolto em mistério. Então, assim, concluímos essa primeira parte, primeiro bate-papo, e continuemos no próximo slide. Estamos reunidos em nome de um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.